Quando o assunto é agro, cooperativas estão totalmente em alta. Mas nós não estamos falando somente de cooperativas de grãos, cooperativas de insumos de maneira geral. Também temos as cooperativas de crédito, Janaína. É isso aí, cooperativas de crédito que inclusive tem ajudado você, produtor rural, você profissional do agro aí que está investindo no agronegócio, a conseguir aquele crédito mais facilitado, né? E nessas cooperativas nós vamos entender que não é muito bem igual a um banco, não. Mas já vamos apresentar o nosso entrevistado aqui hoje. É isso que eu quero saber, porque a gente vê muito aí sobre linhas de crédito do agro, de custeio de investimento, Pronaf, comercialização, plano safra. Será que as cooperativas também abarcam essas linhas? Será que quais são os benefícios, né, em participar de uma cooperativa? Enfim, vamos entender tudo isso aqui. Vamos entender. O importante é você compreender que é mais um braço para ajudar o produtor rural, né? Ele é bacharel em Direito, especialista em Gestão de Empresa Cooperativa e presidente da Central Sicredi Brasil Central. Estou falando dele, Celso Figueira. Seja muito bem-vindo ao Agro 2, uma honra ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, doutor Celso. Uma honra ter o senhor aqui, porque eu sei que a agenda é bastante movimentada, né? Felizmente, né? Graças a Deus, né? Sim. E parar no meio da semana, assim, a tarde toda, para vir aqui bater um papo, né? É muito bom porque a gente gosta de vir falar das coisas que a gente faz, dos benefícios da cooperativa, isso é muito importante. Bacana. Bacana. E a nossa disposição aqui, você que está nos vendo, nos ouvindo, produtores rurais, profissionais do agro, para a gente começar, vamos conceituar, né? O que é cooperativa de crédito? Porque às vezes é tão fácil o produtor entender o que seria uma cooperativa de grãos ali, a galera se une na sua região. O produto paga em soja. Isso, para comprar insumos a gente consegue mais barato porque a gente compra junto, mas o que seria uma cooperativa especializada em crédito? Ok. Bom, primeiro nós precisamos entender um pouquinho da história do cooperativismo de crédito no Brasil, né? E aí isso nós passaríamos a tarde inteira aqui conversando só sobre isso, né? Mas vamos lá, fazer um resumo breve aqui. A primeira cooperativa de crédito no Brasil, ela surgiu lá em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Um padre suíço trouxe essa ideia da Europa, junto com a imigração, em 1902, e implantou lá a primeira cooperativa de crédito, e que existe até hoje. Existe até hoje. E felizmente para nós, ela existe com a marca Sicredi. Caramba! Passou pelas transformações durante esses anos todos, né? E finalmente, há mais de 40 anos agora, então ela ostenta a marca Sicredi, né? E faz um belíssimo trabalho lá naquela região. E a partir dali, então, se disseminou essa ideia do cooperativismo de crédito pelo Brasil todo. E nós estamos aqui na região do centro-oeste do Brasil, então, praticando aqueles princípios que foram lá constituídos na época da instalação da primeira cooperativa, né, dessa nossa cooperativa chamada Sicredi Pioneiro, que está lá no Rio Grande do Sul. Então, para nós é motivo de orgulho não só por ter essa cooperativa, mas porque ao longo desses anos todos, né, ela vem crescendo, desenvolvendo junto com o sistema cooperativo brasileiro. Tá? E aí, então, se expandiu. Hoje nós temos cooperativas de crédito, o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, né, pelo Brasil todo. Uhum. E aí e ela abarca tanto produtores rurais, empresários, autônomos, tem algum pré-requisito para poder participar de uma cooperativa de crédito? Assim, é inegável que essas cooperativas lá, a partir dessa primeira, em 1902, todas elas se alavancaram no meio rural, atendendo o produtor rural. Economia brasileira, né? E por muito tempo elas foram segmentadas, né? Então, muitas vezes as pessoas confundem isso. Cooperativa de crédito é para o produtor rural, é para o fazendeiro, é para o agronegócio. Não. Hoje, com a evolução dos marcos de legislação, nós avançamos muito com isso, né? E o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, autorizou já há muito tempo atrás que as cooperativas se tornassem de livre admissão. O que significa isso? Que todas as classes econômicas a que as pessoas pertencem podem ser associadas, então, de uma cooperativa de crédito. Então, acabou-se a segmentação de que era só para o agro, e agora, então, nós atendemos todas as pessoas da comunidade.
Mais do que isso, né, nós temos algumas cidades hoje do Brasil, mais de 220 municípios, onde nós somos a única instituição financeira daquele município. Tá? E aqui no Goiás nós temos alguns exemplos disso. Somos a única instituição. Isso significa também dizer, né, que a gente atende todas as pessoas daquela comunidade lá. Bacana. E assim, o público agro, que é essencialmente o nosso público, como que se tornar um associado seria uma vantagem? Porque o produtor rural está acostumado ali, plano safra, pegar do governo, entrar em contato com o banco, com o gerente do banco dele. Ele não é dono daquele negócio, ele tem um gerente dele ali à disposição dele, mas de certa forma a gente sabe que a taxa de juros, né? O produtor sempre é aquele negócio, quando bate no bolso dele, ele já reclama. E na cooperativa de crédito, como que isso funcionaria e quais seriam as vantagens para o público do agro? Muito bem. Nós precisamos entender a diferença que nós temos entre uma cooperativa de crédito e uma instituição financeira convencional. Um banco desses da praça qualquer. Qual é a diferença que tem nisso? A diferença está na concepção legal dessas duas entidades. Na cooperativa de crédito, nós somos uma associação de pessoas. Sociedade de pessoas. Aqui, quem vale é a pessoa. Quando eu vou decidir alguma coisa na cooperativa, não importa o que eu tenho no meu conta corrente, não importa o meu saldo, não importa o tipo de negociação que eu tenho com a cooperativa. O meu voto vale tanto quanto qualquer um dos outros sócios da cooperativa. Isso é sociedade de pessoas. Nos bancos, nós temos uma sociedade de capital. Aqui vale quanto você tem em ações, quanto você tem em aplicação, quanto você tem de movimentação naquele banco. Relacionamento. E não tem nada de errado nisso, é assim que as coisas funcionam. Tá? Quando a gente está falando nessa sociedade de pessoas, né, e tu está quase num ponto bastante importante, aqui nós somos donos do negócio. O sócio, na verdadeira acepção dessa palavra, ele é sócio, dono do empreendimento. Como um cotista, por exemplo. É dono, ele é dono. Ele tem lá a sua parcela de participação através do seu capital social, né? Que é uma outra coisa que vai, a partir daí, limitar os seus endividamentos com a cooperativa, a possibilidade de negociação com a cooperativa. Certo? Em sendo dono desse empreendimento, ele participa da gestão do empreendimento, ele participa da gestão da cooperativa. Tanto isso é verdade que os presidentes das nossas cooperativas, a cada final de ano, têm que obrigatoriamente prestar conta para esses associados através da Assembleia Geral. Então, tem que reunir, por força de lei isso, tem que reunir os associados, o presidente vai lá com seus diretores e faz uma prestação de contas do que ocorreu naquele ano que está findando. A partir daí, então, ele pergunta para os sócios, e aí tem uma outra coisinha muito importante, ele pergunta para os sócios o que nós vamos fazer, o que a cooperativa vai fazer com o resultado positivo que ela oferiu durante o ano. O associado diz isso. Que seria o caixa, no final. Chegou no final do ano, deu lucro. Nós não utilizamos essa palavra lucro, nós utilizamos a palavra sobras. Deu sobras no final do ano, o associado é o dono do negócio, foi ele que gerou essas sobras, obrigatoriamente ele tem que dizer também, então, olha, eu quero que reinvista na cooperativa, eu quero que distribua isso no conta corrente. Isso a gente tem feito ao longo desses 120 anos de existência. Boa, aí já vem aquela perguntinha, né? E se der prejuízo? E se der prejuízo também, o sócio tem que arcar com o prejuízo. Tá? Felizmente, nesses últimos 40 anos, para não falar do restante, mas nos últimos 40 anos, todas as nossas cooperativas deram um resultado positivo. Então, a gente sempre está levando esses resultados para o associado e perguntando para ele o que a gente vai fazer com isso. Aí começa também um outro interesse que a gente tem pelas pessoas, pelo sócio, pela comunidade. Invariavelmente, nós temos ainda nas nossas cooperativas um fundo social, aonde a gente ajuda as entidades de classe, escolas, hospitais, creches, das comunidades que a gente define, os sócios definem, e nós ajudamos ainda com
algum investimento financeiro, melhoria das instalações, enfim, para facilitar e para trazer um pouco mais de benefício para aquela comunidade. Percebam que nós temos reinvestindo aquilo que a cooperativa produziu, aquilo que o sócio produziu, em benefício daquela comunidade onde ele mora. Esse é o nosso diferencial de sermos cooperativos. Desenvolvendo a região, né? Desenvolve a região. Que no momento que a gente devolve o recurso para a comunidade, né, ele investe lá, ele reinveste, ele compra no supermercado, ele compra na farmácia, né, ele compra as peças que precisa para a sua atividade, ele compra tudo lá, na sua comunidade. Isso gira o recurso lá dentro da comunidade e, a partir daí, é um círculo virtuoso, né, que beneficia todo mundo. Perfeito. Só você quer falar? Não, você quiser perguntar, doutor Celso, que o senhor é presidente, né? Então, assim, presidente a gente lembra logo de um cargo eletivo. Então, na cooperativa também tem a eleição do presidente. Como que é definido não sei se é diretoria, que o termo correto. Conselho. Conselho. Como é que é essa estrutura administrativa hoje, tanto das centrais quanto das nossas cooperativas? E eu vou me ater a falar apenas desses dois. Nós somos entidades de terceiro grau, nós chamamos. Tá? As cooperativas são proprietárias de um banco. As cooperativas, com a marca Sicredi, elas são proprietárias de um banco. No nosso caso, o Banco Sicredi. Tá? Por isso nós somos... E aí, então, nós temos ainda, como entidade de cúpula do Sicredi, a Sicredi Participações, é uma sociedade anônima. Tá? Lá não tem dinheiro, lá não tem caixa, lá não tem produto, tem serviço. Lá tem o estratégico só. Né? Se discute as questões estratégicas. Logo depois, vem as centrais e as cooperativas. Como é que funciona na central? Nós temos o Conselho de Administração da Central. Conselho de Administração. As cooperativas, os presidentes das cooperativas, que fazem parte dessa central, elegem o seu presidente. Elas que elegem o presidente da central. Tá? Por conseguinte, o presidente da cooperativa, que está lá no interior, ele é eleito pelos associados daquela cooperativa. Tá? Tem uma forma de fazer isso, né? Através de seus coordenadores de núcleo, através de seus representantes e tal. Eles elegem o presidente e o conselho de administração daquela cooperativa, por um mandato de 4 anos. Que é o máximo que a legislação permite, podendo ser reconduzido sem problema nenhum. Mas é o associado que elege. Logo abaixo desse conselho, tem toda a área operacional das cooperativas e da central. Normalmente são 2 áreas, são 2 diretores, então, contratados. Um diretor de operações, que cuida da supervisão, que cuida do interno, dos negócios da cooperativa, e um outro executivo, um diretor executivo, que cuida efetivamente dos negócios, desenvolvimento, abertura de agências, enfim, desenvolvimento. E aí, então, toda a sua equipe para dar sustentação a essas 2 diretorias. Todos eles respondem ao conselho da cooperativa e o conselho responde aos associados. Bacana. Rapidamente é isso. Né? Você que é público agro aí, talvez esteja se perguntando, nossa, mas a gente tem uma dificuldade tão grande de tomar crédito, né? Que o Brasil, a gente sabe, grande parte da produção brasileira é financiada, né? Seja por FIAGRO, que a gente vem falando aqui, fundos de investimento privados, tem também o crédito público, que é disponibilizado pelo governo, né? E aí vem a sua questão aí que está pimbando na tua cabeça. Aonde entra a cooperativa de crédito? Porque o Plano Safra mesmo não está dando para o produtor. Não dá para todo mundo. Tanto é que assim que lança, acho que um mês depois... Tem que reservar 2 meses antes. Né? Tem que fazer a proposta 1 ano antes, quase, para você conseguir o crédito. Aonde a cooperativa de crédito entra e como que ela pode ser vantajosa para o produtor rural? Então, primeiro, a cooperativa de crédito é uma entidade financeira sujeita à legislação que serve para os bancos, que serve para todas as entidades. Não tem privilégio nenhum nesse negócio. Então,
nós também temos acesso aos recursos do Plano Safra. Nós temos acesso a esses recursos e distribuímos isso, né, para os nossos associados, em todas as nossas agências pelo Brasil afora, sem restrição nenhuma. Além disso, a gente ainda tem acesso a recursos do FCO e a recursos do BNDES, tá? Além do que, recursos próprios da cooperativa que ainda são disponibilizados para os seus associados. Então, linha de crédito, ela existe. É suficiente para as demandas que a gente tem hoje no agro totalmente em desenvolvimento ainda? Não. Ela ainda é escassa, né? Mas a gente atende, sim, muito boa parte hoje dos nossos associados, se não a totalidade deles, né, que demandam por esses recursos. Entendi. Doutor Celso, e assim, eu já tive alguma experiência com cooperativas de grãos e a associação nelas, né, eu sou um produtor rural. Eu chego lá e falo assim, eu quero participar da cooperativa, eu quero ser um cooperado. Certo. Ele vai lá, ele tem que pagar X sacas de soja, né, e pôr toda a documentação. No Sicredi, eu sou produtor rural, moro lá em Itaquaquecetuba, né? Vou falar Goiás, né? Um nome tão difícil desse. Aqui, moro ali em Rio Verde, por exemplo, aqui, polo produtivo. Santo Antônio do Descoberto. Descoberto. E aí eu quero ser um cooperado, participar e ter acesso à cooperativa. O trâmite é muito complicado, é muita coisa, é simples, é online, como é que funciona? É muito simples, Primeiro, né, a gente não paga. O associado, a pessoa que quer se associar à cooperativa, seja na cooperativa de produção, né, que trabalha com grãos, de recebimento, insumos, enfim, seja na cooperativa de crédito, ela não paga absolutamente nada para os seus sócios. Integraliza, né? Ela integraliza um capital. Falei o termo integraliza o capital, tá? E esse capital é meu, é do sócio. Tá? É ele que gerencia esse negócio. O dia que ele quiser sair, eu não quero mais ser sócio, né? Ele recebe de volta esse capital com todas as correções que houveram durante o período ou outros valores que foram integralizados a esse capital. Tá? Hoje nós podemos fazer a associação via online, nós podemos ir nas nossas cooperativas pessoalmente e fazer. Documentação é muito simples, né? Identidade, enfim, né? Para o produtor rural. As certidões que ele tiver, enfim, documentos de terra, arrendamento, são muito simples hoje, né? Uhum. As pessoas de outros ramos, né, do negócio também, uma simplicidade muito grande, leva lá o seu CNPJ e já sai de lá associado da cooperativa. Contrato social. Sem problema nenhum, muito simples essa associação. E as pessoas me perguntam, mas aí como é que eu abro conta na cooperativa? Você não abre conta na cooperativa, né? Você se associa à cooperativa e automaticamente, né, a sua conta vai estar aberta também. Tá? Uhum. E, invariavelmente, as pessoas já saem de lá com o cartãozinho de crédito e tal, com dinheiro na conta para gastar. Da mesma forma, tem a agência lá à disposição. Não sei se fala esse termo, agência, né? Sim, na agência. Região dele, por exemplo, agência mesmo, né? Uhum. Então, ele tem esse contato, não vai mudar tanto a forma como ele se conduzia, por exemplo, como gerente de uma instituição financeira comum, né? Não, nós temos aí uma pequena diferença aqui de novo, né? Não tem certo e nem errado. Nós fazemos diferente, por ser essa associação de pessoas, né, sociedade de pessoas que eu falei para vocês. A pessoa para nós tem que estar no centro, entendeu? A pessoa tem que ser o centro do nosso negócio. A partir daí, se der para a gente fazer negócio com essas, se a pessoa quiser tomar crédito na cooperativa, né, fazer efetivamente negócio, que bom. Se não, ela vai fazer a sua movimentação de recursos lá sem problema nenhum, tranquilo. Tá? E aí se faz isso em qualquer agência, em qualquer lugar do Brasil. Lá em Santo Antônio do Descoberto. Né? Pode ir lá na nossa agência e você sai de lá associado da cooperativa com a sua conta corrente em funcionamento. Bacana. Tá? E hoje o senhor, como presidente aí da associação, como é que o Dr. Celso se aderiu aí ao mundo do cooperativismo aí, como que começou a trajetória do Essa é outra palestra, viu? Mas nós estamos com tempo. Como você gosta de falar, né? Quando eu era criança, será que eu pensava em ser presidente do Sicredi Central? Acho que não. Essa tem uma diferença.
Mas só quero fazer um adendo antes aqui. Por que eu estou batendo muito nessa diferença, né, de sociedade de pessoas e sociedade de capital? Né? E tem um negócio bastante interessante, que eu sempre falo isso onde tem a oportunidade. Se eu estou lá, membro de uma comunidade qualquer, né, e vamos pegar o exemplo de Santo Antônio de Descoberto. Né? Eu moro lá, eu sou cidadão de Santo Antônio. Perfeito. E tenho lá o meu pequeno supermercado, tá? Minha pequena mercearia. Padaria lá. Isso. Tá? O que eu faço na minha mercearia toda segunda-feira quando eu chego lá? Sou eu que abro a porta, né, do estabelecimento, sou eu que recebo os meus colaboradores, sou eu que compro as mercadorias, sou eu que boto o preço, sou eu que vendo, sou eu que pago os impostos, sou eu que pago os colaboradores, sou eu que faço a contabilidade. Esse é o dono da mercearia, faz tudo isso. Tá? Ao final do dia, o que eu faço com o recurso que está no meu caixa? Eu vou correndo lá no banco, vou correndo ao banco e entrego isso gratuitamente para o gerente do banco. O que eu estou fazendo com isso? Eu corri o risco do meu negócio, eu corri o risco da minha atividade, fui eu que busquei viabilizar isso, fui eu que oferi lucro, fui eu que corri o risco de amanhã ou depois não poder abrir a porta do meu estabelecimento. Por que eu tenho que pegar os recursos que eu ganhei durante o dia, com o meu esforço, com o meu trabalho, e entregar para um terceiro administrar para mim? Por que eu tenho que fazer isso? Por que a gente não pode fazer essa administração dos recursos na própria cooperativa, na sociedade que é minha? E a mesma coisa, eu sempre digo isso, se eu tenho um posto de gasolina, né, por que eu vou abastecer do posto de gasolina do vizinho, do meu concorrente? Né? Olha, se eu corro esse risco todo, né, eu não posso entregar esse recurso, o suor do meu trabalho, para um terceiro administrar. Nós temos todos os produtos, serviços hoje, segurança total hoje, dentro das nossas cooperativas, para fazer a administração desses recursos. E aí vem aquilo que nós falávamos anteriormente. Se esse negócio está dando resultado, né, como os bancos estão oferindo resultados aí pelo Brasil lá fora, são bilhões de resultados que os bancos estão oferindo, por que isso não pode ficar lá na comunidade? Por que isso não pode ficar lá em benefício da onde eu moro? Melhorar uma praça, melhorar um saneamento básico, melhorar uma atividade de uma outra loja onde eu sou cliente. Eu tenho que reinvestir lá. Né? Nós temos exemplos aqui em Goiás, onde cidades que não tinham nenhuma instituição financeira. E nós chegamos lá. Até então, as pessoas dessa comunidade alugavam, né, um carro, tinha um motorista que recolhia os cheques, né, das pessoas da cidade e ia para a cidade vizinha para trocar aqueles cheques, e aí já ia lá com uma listinha, olha, traz para mim 1 quilo de arroz, traz um feijão, o que acontece com isso? Eu tiro os recursos aqui dessa comunidade e vou gastar lá no vizinho. Né? Por que a gente não consegue fazer isso aqui? Então, a cooperativa vem e viabiliza isso. A cooperativa resolve esse problema, tá? De fazer com que os recursos fiquem efetivamente lá na comunidade. É bacana isso, porque o produtor rural, ele já é um agente de mudança, né? Porque se você for olhar, por exemplo, a região do Mato Grosso, a gente, inclusive, fala muito isso aqui, que foi o agronegócio chegar ali, o pessoal mais do sul chegar, né? A região é outra hoje, né? Se você for pensar 40 anos atrás e olhar hoje, é completamente diferente. E saber que mesmo eu sendo um agente de mudanças, o meu dinheiro ou aquilo que eu consigo com o suor do meu rosto, com a agricultura familiar ali, com a minha família envolvida naquele negócio, eu reinvesti naquela comunidade e ver gerações, a segunda geração, a terceira geração, ali se desenvolvendo naquela região. É muito legal isso, né? É exatamente isso. Eu tenho que melhorar a condição de vida daquele local onde eu moro. Microeconomia ali, né? Eu não posso permitir que um terceiro pegue o esforço do meu trabalho e vai investir em uma outra comunidade, em outro lugar, e a gente nem sabe muitas vezes aonde investe. Some.
está sangrando o dinheiro ali, o capitalismo faz isso, né? É sangrando esse dinheiro dessas comunidades para investir em grandes centros, em grandes negócios aí que atendam acionistas, um grupo de acionistas. É isso na prática, é isso que acontece. Bacana. Você, produtor rural, quer desenvolver a sua região? Já ficou convencido que quer se tornar um associado, por exemplo, do Sicredi? Ou aí da sua região, não sei como funciona aí, né? Porque a gente tem telespectadores e também ouvintes de toda a região do Brasil, de todos os lugares, mas o Sicredi está presente, como o seu Celso muito bem frisou aqui, em todas as regiões do Brasil. Me convenceu, quero ser um associado. Legal. Eu, como produtor rural, que o produtor rural ele gosta muito dessa fala mais simples. Como que eu posso, qual verba, quais linhas de financiamento, o que eu posso fazer para melhorar o meu negócio aqui, agronegócio, a minha produção, se eu posso investir, qual a verba, quais as linhas disponíveis, se tem consórcio, limite, não? Limite, enfim. Sempre o limite dentro da cooperativa, do meu endividamento, ele é baseado no capital sempre que eu estou investindo na cooperativa. Tá? Então, existe aí uma fórmula da gente calcular isso. Né? E é lógico, talvez do seu patrimônio, garantias, enfim, é normal como qualquer uma outra instituição. Né? Hoje nós temos linhas de crédito para atender não só o agronegócio, tá? Que é da onde a gente nasceu, da onde a gente veio, então. Mas hoje a gente atende qualquer ramo de atividade hoje econômica da sociedade. Tá? Então, o pequeno, o mini empresário, alguém que quer iniciar sua atividade, né, num outro ramo de negócio que não o agro, sem problema nenhum com relação a isso. E as linhas de crédito vão do FCO, BNDES, linhas do Tesouro, aí sim, todas as linhas de Pronamp, Pronaf, né? Linhas do BNDES, né? Nós somos hoje os maiores distribuidores de recursos do BNDES do Brasil. Né? Nós atendemos aí pequenos produtores pelo Brasil afora. Então, linhas de crédito hoje, né? Eu posso dizer para vocês que a gente não tem dificuldade para atender hoje os nossos associados. Perfeito. E interessante é que vai de A a Z, né? Por exemplo, se eu sou um pequeno produtor, se eu sou um grande produtor, pessoa física, jurídica, não tem isso, né? Não tem problema nenhum com relação a isso. Claro que cada linha dessas, do FCO, por exemplo, né, existem algumas limitações, né, dentro da própria linha. Programa, né? Programa. Hoje nós temos recursos aí que a gente pode emprestar para as comunidades mais distantes aqui do centro do estado, né, cidades do interior, que ainda não estão alavancadas, mas nós tem a oportunidade aí, através do FCO, de financiarmos hoje, tem recurso para isso, de financiar empreendimentos aí fora do agro. Legal, você que está nos acompanhando aí, FCO é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, aqui para a nossa região do Centro-Oeste, nós estamos em Goiás, então nós estamos falando para essa região, mas também na sua região, não sei aí, tem o Fundo do Nordeste, tem outros fundos que você pode procurar também, que com certeza o Sicredi está associado também, né? Sim, nós temos ainda lá na região norte o FNO, né, região do Fundo Constitucional do Norte, a gente tem ele. Do Nordeste, a gente também tem acesso a essas linhas, sem contar as do BNDES, né, que é para o Brasil todo. Bacana. Olha, eu estava lendo a história do Sicredi, muito interessante, como a gente frisou aqui, o seu Celso muito bem contou a história, começou lá no agro, mas hoje são mais de 7 milhões de associados em todo o Brasil, é isso? Como é que, para gerir essa estrutura de sócios, precisa de uma rede de gente trabalhando, né? Como que funciona? É isso. A gente sempre erra nesse número, né? Quando a gente vai falar do número de associados, quando nós iniciamos o programa aqui era um número, né? Agora com certeza já mudou, né? maior. É tipo seguidores, né? Ó, tá aqui quando a gente gravou, ó, nós estamos no final de outubro. Depois do podcast, então, vai aumentar bastante. Mas o último número que a gente tem, aí a gente fala sempre em números redondos, eles já estão passando de 8 milhões de associados aí a nível do Brasil. Caramba. Nós temos 2.800 agências hoje a nível de Brasil. Né? Nós somos hoje 47 mil colaboradores do Sicredi. Né? E por conta disso, há poucos dias atrás, nós recebemos um reconhecimento
de uma instituição de nível internacional que reconhece o Sicredi como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Isso não é pouco, né? A gente está muito orgulhoso disso e ainda nós estamos comemorando esse título que a gente recebeu, né? Aquele GPTW, né? GPTW, exatamente. A GPTW é uma empresa que trabalha em 93 países ao redor do mundo, né? Fazendo essa pesquisa, uma pesquisa de clima, que a gente chama, onde os nossos colaboradores respondem a essa pergunta, né? E é eles que determinam a satisfação que tem de trabalhar hoje no Sicredi, por conta disso, né? A classificação de sermos a melhor empresa para trabalhar no Brasil. Bacana, você viu isso? A galera gosta demais de trabalhar, ser associado, então. Muito bom. A gente tem tido, assim, pesquisa também hoje, junto aos nossos associados, né? É o NPS que a gente fala, né? A sigla em inglês, e que também a gente avalia a satisfação do associado. Tá? E, invariável, nós estamos também acima da média do mercado. Tá? E nós nos comparamos com as outras instituições financeiras brasileiras. Isso entre cooperativas e entre bancos convencionais. E bancos. Todo o mercado financeiro brasileiro, a gente está um pouquinho acima da média, tá, de satisfação do associado trabalhar conosco. Ficou interessado? É isso aí. O slogan deles é até interessante, né? Gente que coopera, cresce. Né? Quem se junta para poder crescer junto, cresce junto mesmo, né? Não tem outra alternativa. Exatamente. Quem coopera, cresce. Essa é uma frase que a gente tem usado bastante há muito tempo, né? E não é só dinheiro, né? É ter com quem contar. Isso é muito importante. Quem é rico só de dinheiro é muito pobre, né? É tudo isso que eu estava dizendo antes, né? O nosso interesse é pela satisfação, é pela felicidade das pessoas. Então não é só dinheiro, né? Muitas e muitas vezes as pessoas vão à cooperativa buscar um associado, vai lá para buscar um crédito. E na conversa que a gente vai tendo, como consultor desse associado, a gente chega à conclusão de que não é crédito que ele precisa. Muitas vezes é uma organização do seu próprio negócio, da sua própria atividade, né? Às vezes uma empresa familiar precisa dar uma organizada. E a partir dali, então, a pessoa começa a desenvolver o seu negócio, né? É muito comum a gente ter isso. Pessoas vão buscar dinheiro, mas não é isso. Então, não é só dinheiro. É ter com quem contar. É ter com quem apoiar, com quem está junto, para quem te auxiliar na hora que você precisa. Nós demonstramos isso lá no Rio Grande do Sul, agora por ocasião das enchentes do Rio Grande do Sul, onde nós tivemos frentes de trabalho voluntários de nossos colaboradores, apesar de termos colaboradores nossos que perderam tudo nas enchentes. Nós alcançamos muitas pessoas, não foi com dinheiro, foi com auxílio, com apoio, de restabelecer a própria residência daqueles que tiveram a sorte de ter sobrar pelo menos a residência, seus móveis, seus utensílios domésticos. A gente teve a oportunidade de ajudar muito essas pessoas aí. Então, é muito válido isso para nós, né? É ter com quem contar efetivamente. Escutou aí, né? Missão importante. Senhor Celso, se eu pudesse olhar para aquela câmera ali, falar direto no olho do produtor rural, suas considerações finais dessa força que a cooperativa de crédito pode ajudar o produtor aí. Eu fiquei devendo aqui uma pequena pergunta. Como é que tá? Como é que eu cheguei? Como é que está? Perfeito, bem lembrado. Eu faz mais de 30 anos que eu milito no meio cooperativo. A minha vida profissional, desde a minha saída da escola de 2º grau, ela sempre foi envolvida com cooperativas. Não cooperativas de crédito, cooperativas de produção e depois as cooperativas de crédito. Tá? E eu fiz disso a minha vida. Eu fiz disso um meio de sobrevivência. Porque não pela remuneração, e que realmente é muito boa, não tem que negar isso, né? Mas pelo fato de eu poder estar ajudando as pessoas, pelo fato de eu poder estar organizando as comunidades em torno das suas atividades, da atividade principal. Eu fiz da minha vida profissional nas cooperativas essa possibilidade de ver muita gente prosperar nos seus negócios. Então, o produtor rural, com quem eu tenho uma afinidade muito grande,
por conta da minha formação de segundo grau. Eu conheço muito bem o que é o sofrimento, o que é o risco dessa atividade. Nós podemos ser parceiros nas nossas cooperativas. Com certeza absoluta, é a melhor forma que nós temos de administrar os negócios rurais, os negócios empresariais, do pequeno produtor, do grande e médio produtor, do mini empresário. É através da cooperativa, sem dúvida nenhuma. É lá que a gente pode fazer parcerias frutificarem e dar bons frutos. É isso que a gente busca. Perfeito. Ficou curioso? Quer saber mais? @Sicredi, tá aí na tua tela. Segue lá no Instagram também. Procura saber também a agência mais próxima de você, né? Como ele bem disse aí, procura lá. Chega lá, às vezes você está procurando só um crédito, mas recebe uma consultoria toda. Ó, você está precisando organizar o seu negócio. Às vezes você está aí sofrendo, né, Pedro, sozinho, mas tem gente boa para ajudar, né? Exato, né? E o empreendedor é a força que move esse país, né? Quem produz, quem carrega esse Brasil nas costas são os empresários. Então, o empresário gera emprego, gera oportunidade, melhora a economia da cidade, melhora a economia da região. E é isso que eu acredito. É sobre isso. E falando em cooperativas de crédito, o nosso portal de notícias está sempre à sua disposição lá, inclusive com notícias sobre isso, sobre cooperativas de crédito, novas formas de você aí conseguir para investir na sua atividade, para custear a sua produção. Tem lá também agro2.com.br, todas as nossas redes sociais à sua disposição também, @portalagro2. Segue a gente e, como diz o Pedro Maia, curte esse vídeo. Toda semana, 2 episódios de diferentes assuntos do agronegócio, de A a Z, direto e indiretamente disponível para você, né, Pedro? É isso aí, paga nós. Aperta no botãozinho vermelho aqui ó, embaixo, inscreva-se no canal, compartilha esses conteúdos aí com a sua rede. Também faça sugestões aqui de pautas, de assuntos, de personalidades, de pessoas que você gostaria que a gente trouxesse aqui nessa bancada para bater um papo mais descontraído também. Bacana, ó. E você gostou desse episódio? Manda para aquele amigo seu, produtor rural ou profissional do agro, que às vezes está precisando de um empurrãozinho de crédito, está precisando às vezes organizar a casa lá, o negócio, para poder fazer crescer a família dele e a região dele. Manda lá naqueles grupos que eu sei que você participa. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.